Meus amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 11 ao verso 21. Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Eu estarei lendo na nova versão transformadora. Alguns irmãos podem notar alguma diferença, mas a ideia central será a mesma. Nós estamos dando seguimento a uma série de exposições na Epístola aos Gálatas, e nesta noite nós estaremos trabalhando esta porção da palavra do Senhor, que diz: Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Com resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: Se você que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados e abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Por quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade e privilégio de estarmos reunidos de forma livre, Pai, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor venha lançar luz à minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, e o nome de Cristo Jesus seja exaltado nessa noite. Prepara os nossos corações, Pai, como um solo fértil, para receber a Tua palavra, e que o Teu Espírito aplique as verdades aos nossos corações, para que possamos render louvores e glórias a Cristo Jesus. É assim que te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela tem características bastante peculiares. Ela vem trazer verdades fundamentais da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos da região da Galácia, para que eles pudessem se manter firme na fé
firme na doutrina a qual o próprio apóstolo Paulo havia os ensinado. Naquele período estava havendo o surgimento de falsos mestres judaizantes. E estes mestres estavam apresentando uma mensagem, um evangelho diferente, que destoava do evangelho pelo qual o apóstolo Paulo havia pregado e ensinado em toda a região. E é interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola para combater e enfrentar os mestres judaizantes, que de fato eles não chegavam a negar a salvação em Cristo Jesus. Mas eles afirmavam que não bastava crer em Cristo para a salvação. Eles adicionavam algo à pureza do Evangelho. Eles defendiam que era necessário crer em Cristo Jesus, mas se circuncidar. Eles diziam que era necessário crer em Cristo Jesus, mas se abster de comer carne de porco da dieta judaica. Eles afirmavam que era necessário crer em Jesus, mas necessitavam guardar o sábado. Ou seja, não bastava a fé genuína em Cristo, era necessário também guardar as obras da lei. A graça não era nada sem as prescrições do Antigo Testamento e outras tantas pelas quais haviam sido impostas por mandamentos humanos. No período de Jesus havia duas grandes escolas rabínicas. A escola de Hiluel e a escola de Shammai. E a tradição rabínica clássica, ela contabilizava 613 mandamentos além do que a própria lei mosaica instituía. E dentro desses mandamentos, 248 eram assertivas positivas. E a sua maioria, 365, eram negativas. Não pode, não pode, não pode. E é interessante que para aquele povo a tradição, ela tinha o mesmo peso ou até uma superioridade ao peso e autoridade das Escrituras. E é justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve para preservar o evangelho da graça, que estava sendo atacado pelos mestres judaizantes. Era preciso alertar a igreja de que o ensaio que os judaizantes vinham realizando estavam banindo a graça de Deus e atacando os alicerces da fé cristã. Como lemos do verso 11 ao verso 15, que foi exposto no domingo passado, ocorreu um incidente em Antioquia, onde Pedro se comportou de forma legalista publicamente, e o apóstolo Paulo o repreendeu. E o apóstolo Paulo trouxe argumentos, como diz o texto sagrado, face a face, contra a atitude repreensível do apóstolo Pedro. Pedro ele estava induzindo de forma intencional ou intencional aqueles irmãos que ali estavam a acrescentar algo à graça de Deus. E meus amados irmãos, a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina central do cristianismo. A doutrina da justificação pela fé foi o eixo teológico, espiritual e estrutural de toda a reforma protestante. Ao longo da história da igreja cristã, todas as vezes que a igreja caminhou forte, pujante, triunfante,
É porque a doutrina da justificação pela fé era apresentada de forma clara, de forma objetiva. Ao ponto do grande reformador Martinho Lutero afirmar que a doutrina da justificação como principal, o mais importante e o mais especial artigo da doutrina cristã. Não trata-se de algo secundário, de algo aparentemente irrelevante, é algo central na fé cristã. E é interessante que no verso 15 o texto diz: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Quando fazemos uma leitura rápida, nos dá a impressão que os judeus estão se colocando numa posição de plena santidade. Mas a ideia do texto é que os judeus, eles eram detentores do conhecimento. Eles tinham acesso à Torá, eles tinham acesso à lei de Deus, diferentemente dos gentios, dos pecadores. Mas é interessante que no decorrer o apóstolo Paulo deixa muito claro que tanto os gentios como os próprios judeus reconheciam que necessitavam da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o texto segue, acompanhe no verso 16, dizendo: nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Meus amados irmãos, como já disse e repeti, esse texto, ele é uma das primeiras vezes, os estudiosos dizem que é a primeira vez, que é o texto mais antigo escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, é a primeira vez que Paulo vai trabalhar a doutrina da justificação pela fé. E é importante todos nós termos a compreensão desta doutrina. E John Stott, ele com muita clareza, ele afirma: justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais, e é exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada, justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Na Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual Ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando ou isentando da culpa, mas também aceitando e o tratando como justo. É essa condição que aqueles que recebem a Cristo se encontram diante de Deus. Eles são declarados justos, não pelas suas boas obras, não por obediência da lei, mas pela imputação da justiça de Cristo à sua vida. E Deus não enxerga mais os nossos pecados, os pecados de Wellington. Ele enxerga a justiça de Cristo, que foi apropriada mediante a fé, exclusivamente em Cristo Jesus. E é interessante e importante esclarecermos que a justificação é um ato único e não um processo. A justificação pela fé é um ato único, soberano de Deus, e não uma obra humana. Nós não conquistamos a nossa salvação diariamente, como muitos queridos imaginam. Mas a justificação é um ato soberano, completo e eficaz, e não como um processo, como a teologia católica romana afirma, que se trata de um processo de infusão da justiça associada à cooperação entre a graça de Deus e o mérito humano, banindo a graça de Deus, banindo a soberania de Deus, banindo os atos salvíficos e redentores do nosso Senhor na cruz do Calvário.
E essa posição ela foi formulada e oficializada pela Igreja Católica no Concílio de Trento, que foi um movimento de resposta às assertivas que foram impostas na Reforma Protestante, e também conhecida como a Contra-Reforma, porque a doutrina da justificação da fé, ela foi algo basilar. Martinho Lutero dizia que o justo viverá pela fé, e nós não podemos perder de vista essa realidade. Mas a justificação, ela tem a fé a causa da sua instrumentalidade. Nós não somos salvos pela fé, não é a fé pela fé, mas somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé, unicamente em Cristo Jesus. A fé, ela não é a causa meritória, mas é a causa instrumental da justificação. Através da fé, nós abraçamos o Evangelho, nós respondemos positivamente ao chamado de Deus, ao arrependimento e à fé. A justificação pela fé, ela também é uma declaração geral, pessoal e universal. Ela declara de forma justa, de modo geral, no âmbito do seu plano redentivo. Pessoal na aplicação pessoal, e universal porque todos os que creem, cada pessoa alcançada eficazmente pela graça mediante a fé, é imputado-lhes a justiça de Cristo, e esta pessoa é absolvida plenamente de toda a culpa, não como as suas boas obras, mas exclusivamente pela obra substitutiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O verso 17, o apóstolo Paulo segue nesta defesa intransigente, porque é bem verdade, meus amados irmãos, que a justificação pela fé é uma doutrina atacada durante toda a história da igreja. Ela foi atacada no passado pelos mestres judaizantes, e ela é atacada hoje pelos fariseus contemporâneos, mais conhecidos como os legalistas. É interessante, meus amados irmãos, como uma verdade tão absoluta e tão clara, tão exposta na palavra de Deus, ela gera dúvidas, questionamentos. Mas tudo isso é fruto da nossa inclinação ao pecado, da nossa tentativa de sermos independentes de Deus, de termos aqueles requisitos de autojustificação, de não aceitarmos e compreendermos a gloriosa e a majestosa salvação de Cristo Jesus exclusivamente pela sua graça. Pode observar que aqueles que de fato não compreendem ou não aceitam esta doutrina, eles costumam dizer: nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça, porém, sempre existe um condicionante, sempre existe um acréscimo. O bispo anglicano John C. Riley, ele disse que o legalismo não é apenas um erro, é outro evangelho. E o que estava acontecendo aqui, meus amados irmãos, podemos ver no verso 17, é que os falsos mestres, eles acusavam essa doutrina de promover o pecado. Eles consideravam uma doutrina perigosa, a doutrina da justificação pela fé, independente das obras, alegando que ela promovia o pecado, induzia a licenciosidade, a uma vida de libertinagem moral. É interessante, meus irmãos, que Augusto Nicodemos, ao comentar isso, ele diz: para esses paladinos da heresia que perturbavam a igreja e torciam a sã doutrina, a pregação de Paulo sobre a justificação pela fé incentivava a quebra da lei e levava os homens a pecarem. Paulo refuta esses falsos mestres, mostrando que se a tese deles fosse verdadeira, Cristo seria ministro do pecado, uma vez que somos justificados pela fé em Cristo. E só pensar nessa ideia já seria uma consumada loucura e uma inevitável blasfêmia.
Jesus não veio para edificar o reino do pecado, mas para destruí-lo. Ora, se Cristo se manifestou para destruir o pecado, não poderia ao mesmo tempo restaurar a sua força. Com esse argumento irresistível, Paulo repele a calúnia dos falsos mestres. E ainda no verso 18 nós podemos observar que eles falavam que esta doutrina desestimularia os esforços humanos na busca de uma vida santa. Mas é interessante, meus irmãos, que o texto diz, porque se torna a edificar aquilo que destruí, ou seja, se eu torno a edificar a lei, se eu volto a viver buscando a conformidade plena à lei, a mim mesmo constituo transgressor. Porque a palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão caiu no Éden, o nosso representante federal, nós herdamos a sua culpa e herdamos a sua natureza pecaminosa. E em razão disso, e também em razão da nossa inclinação a transgredir a lei de Deus, nós transgredimos a lei de Deus e somos condenados. A lei exige perfeição. O homem, porém, não é perfeito e, consequentemente, não pode ser salvo pelos seus próprios méritos. O que o homem não pode fazer, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou nesta terra, ele cumpriu plenamente a lei de Deus, sem qualquer violação, sem qualquer omissão, sem qualquer transgressão, razão pela qual ele tem méritos suficientes para nos tornar justos. Nós muitas vezes falamos acerca da obediência passiva de Cristo Jesus, que é algo tremendo e maravilhoso, que é quando ele se entrega na cruz do Calvário, passivamente, para receber o juízo de Deus. Mas aquele sacrifício só teria valor se ele tivesse cumprido plenamente a lei de Deus. Razão pela qual, de fato, nós somos salvos pelos méritos, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O legalismo moralista, ele desloca o centro da fé, ele troca o evangelho por regulamentos externos e mede a espiritualidade por padrões visíveis, ignorando o coração. Jesus confrontou este erro nos fariseus que ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. Regras humanas, elas não podem gerar conformidade verdadeira. Elas geram apenas a aparência, conformidade externa, mas elas não geram um novo nascimento em Cristo Jesus, uma fé verdadeira, que é proveniente da manifestação da graça de Deus, pela qual nós respondemos abraçando o Evangelho. O texto segue no verso 19, acompanhe comigo. Pois pela lei eu morri, para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Meus amados irmãos, nós podemos extrair deste texto a verdade que a justificação pela fé é a fonte de uma nova vida em Cristo Jesus. Em vez de nós vivermos pelo pecado e para o pecado, uma pessoa verdadeiramente justificada, ela vive para Deus. Porque a justificação, ela abre o caminho de intimidade, um relacionamento íntimo, pessoal, com Cristo Jesus. E observem bem, meus amados irmãos, o texto é muito claro. Já estou crucificado com Cristo. A vontade de Deus que se concretizou em Cristo é a nossa libertação das paixões deste mundo. Porque agora nós estamos crucificados com Cristo, pertencemos a Cristo, o nosso Senhor.
O homem, ele é liberto da lei e passa-se voluntariamente a tornar-se escravo de Cristo. A diferença fundamental desta nova condição é que o escravo de Cristo, ele tem prazer na lei da liberdade, que é a lei de Cristo, a lei do amor. Somente aqueles que Cristo libertou e para que Cristo vivem pode dizer sinceramente: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro em meu coração está a tua lei. O cumprimento da lei, ele deixa de ser uma procura inócua por uma autojustificação. Mas o cumprimento da lei, ele torna-se uma alegria, porque o verdadeiro discípulo de Cristo, ele busca viver semelhantemente ao seu mestre. E no verso 21, o texto é muito claro que diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A justificação, ela tem a morte de Cristo, o Filho de Deus, na sua causa meritória. Nós somos justificados em decorrência da morte e ressurreição de Cristo. O sacrifício expiatório é a causa meritória da nossa justificação. Nós somos justificados em virtude da sua morte em nosso lugar. Porque aquele que não tinha pecado, ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para que mediante a fé nele, somente nele, nós pudéssemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. E desprezar o sacrifício diário de Cristo para aqueles que foi verdadeiramente justificado é algo impensável. E consequentemente a graça de Deus é algo abominável. Fazer pouco sacrifício do sacrifício de Cristo é uma ofensa ao amor sacrificial de Deus, que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Meus amados irmãos, atentai bem. Os cristãos genuínos que foram justificados exclusivamente pela graça soberana de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, eles não vivem em negligência espiritual, nem vivendo uma graça barata. Este conceito de graça barata foi desenvolvido por Dietrich Bonhoeffer na sua obra em 1937, O Discípulo, onde essa expressão graça barata, ela tornou-se a ser extremamente utilizada. E a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a ceia, a participação da ceia sem a confissão de pecados. É a absolvição, é a justificação sem transformação de vida. Portanto, meus amados irmãos, os regenerados pelo Espírito e unidos ao Senhor demonstram a autenticidade da sua justificação por uma vida crescente em santidade e de um deleite sincero em obedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não como um meio de alcançar a salvação, mas como fruto necessário e a gratidão pelo amor redentivo manifestado no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. John C. Riley, mais uma vez, ele disse: a santidade é a evidência infalível de que um homem nasceu de novo.
As Escrituras atestam isso. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não significa uma plena perfeição aqui nesta terra, porque nós devemos nos lembrar que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas aqui nesta terra nós ainda lutamos contra o pecado. Não trata-se de uma vida aqui na terra absolutamente sem pecado, mas uma ruptura com um padrão habitual de vida dominada pelo pecado. Como cristãos genuínos, nós não podemos preservar pecados de estimação. Nós não podemos preservar hábitos pecaminosos que nos seguem ao longo dos anos. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, 15, ele diz: havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. A nossa justificação nos impulsiona ao desejo de cumprir os preceitos de Deus, a fazer o que lhe agrada, porque agora temos uma nova perspectiva de vida, estamos direcionados para uma outra rota, temos uma nova cosmovisão, porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra definitiva para nós é a vontade de Deus que habita em nós. Nós nos alimentamos da sua palavra. Nós nos submetemos à sua palavra. Nós amamos a sua palavra. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim mesmo. Nós somos livres em Cristo, mas a nossa liberdade, ela é balizada pela vontade de Deus revelada nas Escrituras. Somos servos de Deus, portanto, nos submetemos alegremente e satisfatoriamente aos seus preceitos, à sua vontade, aos seus desígnios para as nossas vidas. Meus amados irmãos, a nossa confissão, a confissão congregacional a qual nós subscrevemos, no seu capítulo 22, no inciso 3º, capítulo 22 vai tratar acerca da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E no seu versículo, no seu inciso 3º, ela diz o seguinte: aquele que sobre o pretexto de liberdade cristã praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, deturbam o propósito principal da graça do Evangelho para a própria destruição deles. Deste modo, destrói totalmente a finalidade da liberdade cristã. Isto é, que sendo livres das mãos de nossos inimigos, sirvamos ao Senhor sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias das nossas vidas. A liberdade cristã não tem absolutamente nada, sequer flerta com uma libertinagem. A liberdade cristã, ela nos impulsiona a vivermos em conformidade com Cristo. O verdadeiro crente, meus amados irmãos, ele se alegra no Senhor. E nós devemos nos lembrar que apesar da justificação ela ser um ato único, completo e acabado, a justificação e a santificação são obras de Deus que operam inseparavelmente. Nós somos declarados justos e agora, com paz em Deus e com Deus, temos início a uma nova vida e a um processo contínuo e permanente de santificação. F.F. Bruce, com muita propriedade, afirmou: a santificação é o começo da glória
E a glória é a santificação completa. Quando tivermos com corpos glorificados, sequer lutaremos, porque não haverá mais a presença do pecado. Quando tivermos na glória, a nossa santidade, o nosso padrão, a nossa estatura será aquela que nunca conseguiremos viver aqui nesta terra. O verdadeiro crente, regenerado pela graça soberana de Deus e unido em Cristo pela fé, encontra a sua alegria e a sua plena satisfação em deleitar-se nos caminhos do Senhor, em amar e obedecer a sua palavra, não como uma imposição legalista, mas como uma resposta grata ao amor redentivo que o alcançou, vivendo voluntariamente sobre o senhorio de Cristo, uma vida conformada com as Escrituras, que glorifica a Deus e expressa em cada ato de submissão, obediência, profunda gratidão pela graça que o alcançou. Maravilhosa graça, bendita graça, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que alcançou miseráveis desgraçados como eu e você, pelo seu amor, pela sua graça irresistível, nos atraindo, transformando os nossos corações, para que de fato agora nós não nos alegremos mais com as coisas do mundo, mas que a nossa alegria verdadeira é no Senhor. Eu quero trazer algumas aplicações para os irmãos, com base nos versículos 1 ao 14. A primeira delas é que as doutrinas basilares da fé cristã devem ser defendidas e preservadas a qualquer preço. O sangue pode dar na canela e a gente não pode abrir. Devemos ser vigilantes e combativos contra o legalismo que bane a graça de Deus. Resistir com firmeza bíblica e discernimento espiritual à prática que põe mandamentos humanos como se fossem divinos. Tais práticas obscurecem a suficiência da obra de Cristo, fere a liberdade da consciência cristã e compromete a doutrina da justificação pela fé. Sendo nosso dever defender a liberdade que temos em Cristo, sem cair na licença pecaminosa e numa vida libertina, numa graça barata, mas permanecendo submissos somente à autoridade das Escrituras. Meus amados, o texto sagrado diz que nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro, vou usar uma expressão bem jovial, que o jovem gosta de, levou uma chamada grande do apóstolo Paulo, porque estava agindo de forma legalista e consequentemente atentando contra a doutrina da justificação pela fé, quando foi repreendido veementemente pelo apóstolo Paulo, pela sua postura, que ele disse: eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Igreja do Senhor, lembre-se que a mensagem será sempre mais importante e poderosa do que o próprio mensageiro. A autoridade, os títulos acadêmicos e eclesiásticos do mensageiro não validam desvios e comportamentos legalistas que atentam contra a sã doutrina e a palavra de Deus. Que sejamos uma igreja bereana, que tudo que é falado deve ser passado pelo crivo das Escrituras. Em segundo lugar, o legalismo nos leva a uma vida de religiosidade e de aparência sem uma experiência real e sem um verdadeiro novo nascimento em Cristo Jesus. Ao longo da história nós percebemos que o legalismo levou muitos religiosos ao isolamento e ao asceticismo pela busca de uma pseudo-proteção, enquanto que a vida cristã genuína, ela é uma vida corandel, uma vida na presença de Deus no mundo. Nós estamos inseridos no mundo, mas nós vivemos na presença de Deus.
No lugar onde Deus nos colocou, nós exercemos a nossa vocação com lealdade e sobre o comando e o senhorio de Cristo. O legalismo, ao longo da história, ele vê a santidade com um isolamento geográfico e um isolamento relacional. O legalismo diz não pode, não pode, não pode. Mas a nova criatura em Cristo Jesus, ela compreende a santidade como uma distinção moral. Ou seja, apesar dela estar inserida num contexto cultural de um mundo caído que jaz do maligno, ele não absolve os padrões pecaminosos. Vive a ética do reino dentro das estruturas sociais e demonstra o caráter moldado pela palavra no mundo que jaz do maligno. O legalista, geralmente, ele faz a dicotomia entre o sagrado e o profano. Enquanto o cristão genuíno, que tem uma concepção, uma cosmovisão bíblica, ele compreende que toda profissão é legítima para glorificar a Deus, que a sua vida, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, fazeis para a glória de Deus. Ele permanece no mundo com fidelidade, ele vive santidade sem isolamento, ele influencia a cultura com uma cosmovisão bíblica, ele enxerga a sua profissão como meio de promover a glória de Deus. O cristão não abandona, não é retirado do mundo, ele serve sob o senhorio de Cristo, mesmo dentro do mundo. As Escrituras nos dizem: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Em terceiro lugar, nós devemos nos examinar constantemente, de uma forma autoconfrontadora, para avaliarmos se estamos vivendo uma vida de legalismo religioso ou como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que se alegram em obedecer a sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 3, verso 25, ele diz: examinai a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam querer. Que desafiador para todos nós. Será que de fato nós temos nos empenhado para viver com alegria da forma pela qual nós afirmamos crer? Será que de fato nós estamos com alegria e satisfação buscando viver em conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra para as nossas vidas? Não preguemos preceitos morais e regras humanas, e sim o evangelho da justificação pela graça mediante a fé do Senhor Jesus. Augusto Nicodemos afirmou ao comentar esse texto: alguns crentes pensam que o caminho da santificação é o legalismo, o cumprimento de normas e regras. Isso é uma atitude evidentemente anticristã, tentar se santificar neste mundo pela força da lei, por normas, regras do tipo: não comas isto, não beba aquilo, não faça isso, não faça aquilo, etc. A dinâmica da santificação e o poder sobre o pecado não provém da nossa força de vontade, e sim da nossa união com Cristo. Ao invés de pregarmos preceitos morais, ensinarmos preceitos morais, impondo regras e condições legalistas, nós devemos ser impelidos a pregar o evangelho da graça, para que as ovelhas do Senhor sejam atraídas pela sua doce voz. O texto sagrado diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É pregando a verdade e a simplicidade do evangelho da graça, Cristo crucificado, que as ovelhas do Senhor serão despertadas e serão atraídas por uma graça irresistível, e se renderão a Cristo Jesus e responderão ao chamado do evangelho com arrependimento e fé. Mas os bodes,
Eles são atraídos por mensagens e condutas moralistas e legalistas, de cunho eminentemente humano e externo. Porque eles estão preocupados muito mais em aparentar ser do que realmente ser. Estão mais preocupados com a circuncisão da carne, a externa, a que todos podem contemplar, mas eles desprezam a circuncisão do coração. O puritano Matthew Henry, com muito brilhantismo, ele disse: corações orgulhosos, vaidosos e carnais, desejam nada além de mostrar boa aparência na carne externa, e podem se contentar facilmente com uma religião superficial que apenas os ajudará a manter essa boa aparência. O religioso, ele está preocupado com o que você vai pensar. O discípulo de Cristo, ele está preocupado com o que o seu Senhor pensa dele. A disciplina humana é capaz apenas de adestrar bodes, ressignificando comportamentos, mas bode será sempre bode. Somente o Evangelho da graça do Senhor Jesus é capaz de gerar ovelhas para o nosso supremo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta querer impormos regras, queremos impormos preceitos humanos. Nós teremos um êxito apenas temporário, porque trata-se de um ajustamento de comportamento. Mas o grande problema da humanidade é o coração. E só o Evangelho da graça, da justificação pela fé, é capaz e poderoso para alcançar um coração de pedra e transformá-lo num coração de carne, que rende-se e se alegra em estar sobre o senhorio de Cristo. Meus irmãos, que não se escandalizem, mas comportamentos tão divorciados e distantes de uma nova criatura em Cristo Jesus é um dos sinais da ausência de um novo nascimento. Portanto, tais pessoas não precisam de preceitos humanos, não precisam de regras humanas, mas elas precisam do Evangelho para se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. É só o Evangelho. Todos nós precisamos do Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos o quão limitados, falhos e pecadores nós somos. E por último, meus amados irmãos, o legalismo farisaico nos impõe peso, mas a comunhão verdadeira e genuína com Cristo Jesus produz satisfação, contentamento, plenitude, santidade e alegria em viver em conformidade aos preceitos do Senhor, se submetendo ao senhorio de Cristo e vivendo para a glória de Deus. Só encontraremos contentamento nele. Só encontraremos regozijo para nossa alma nele. Só encontraremos repouso para as nossas inquietudes nele. Nós não precisamos de uma ressignificação das nossas vidas. Nós precisamos morrer em Cristo Jesus e nascermos em Cristo Jesus e vivermos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Mateus 11, 28, o texto sagrado diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ao confrontar os fariseus, ele disse que os fariseus colocavam fardos tão pesados para as pessoas que nem eles mesmos
aguentariam e suportariam carregar. O sistema farisaico, legalista, nos impõe um peso insuportável. A religiosidade, ela nos adestra a vivermos o cumprimento de regras externas. Mas uma experiência genuína e salvífica com Cristo, ela alcança os nossos corações, gerando um novo coração, um coração de discípulo, um coração aprendível, um coração que se alegra no Senhor, um coração que busca o Senhor, um coração que se preocupa em agradar ao Senhor, um coração que anela viver em santidade, um coração que anela viver em conformidade plena com o Senhor. O legalismo impõe peso insuportável, enquanto o discipulado em Cristo Jesus produz uma graça transformadora, gerando vida e vida em abundância em Cristo Jesus. A igreja do Senhor é a comunidade dos livres em Cristo, que vivem em santidade e para a glória de Deus Pai. Que a palavra do Senhor possa trazer reflexão aos nossos corações e que possamos viver alegremente a alegria da salvação, que possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos ofertado, que possamos desfrutar da paternidade de Deus, que possamos desfrutar da providência de Deus, que possamos desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus, que possamos desfrutar de experiências, porque a fé cristã é uma fé experimental com Cristo Jesus, que de fato promove alegria, satisfação, contentamento aos nossos corações, porque as ovelhas do bom pastor, elas se alegram em ouvir o seu chamado. Que sejamos ovelhas de Cristo, que venhamos a ser direcionadas em tudo das nossas vidas pelo bom pastor, lembrando que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento.